E aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. Eu dou risada, né? China irrita os parceiros comerciais que pedem para que ela pare de ficar fazendo testes agressivos de coronavírus nos alimentos, né? Vamos lá. Os principais países produtores de alimentos estão ficando cada vez mais frustrados com o escrutínio da China aos produtos importados e estão pedindo que pare com os testes agressivos para o coronavírus. Alguns dizem ser equivalente a uma restrição comercial. É o que eu sempre preguei isso nos meus vídeos, né? Que isso aí não é muito uma maneira de proteger a China do coronavírus, né? Porque determinados países que falaram demais em relação à China, falaram demais assim, pediram, né, investigações contra a China, estão sofrendo esse tipo de retaliação, né? Então, nessa brincadeira toda, o que você acha que é? Pô, nada, uma restrição comercial. Isso aí é fato, né? É igual o Brasil. O Brasil tá naquela briga com o 5G para não colocar o 5G chinês. Aí carnes brasileiras estão sendo encontradas coronavírus e não estão podendo fazer, né, nessa parte de exportação. Eles estão tomando gancho, né, tomando sanções ali. E aí, né? São coisas para pensar, por isso que eu falo, cérebro não é droga, dá para usar à vontade, né? A China afirma ter encontrado o vírus nas embalagens de produtos de 20 países. Outra coisa também, eu não vejo os outros países reclamando, eu só vejo a China reclamando, os outros países não. Por isso que eu peço para vocês, no caso, né, sim, você que vê matérias dos outros países também, caso encontre alguma coisa, poste nos comentários, por favor. Só um adendo, não coloca o link, tá? Porque o YouTube tem uma coisa muito grande com links que direciona para fora do YouTube, que é regra do YouTube. O YouTube, ele quer que as pessoas permaneçam dentro do YouTube. Desde que você comece a tomar ações para direcionar as pessoas para fora do YouTube, né? Nas regras do YouTube tem sanções ali, penalizações. Então, quem tiver alguma dúvida, dá uma lida nas regras do YouTube. Vai da forma que a pessoa interpretar. E eu não corro risco, tanto que vocês verem que eu evito o máximo o uso de links daqui no canal, tá? Ou que vídeos que direcionem as pessoas para fora do YouTube, porque há sanções e penalidades para isso. Mas continuando, né? A China afirma ter encontrado o vírus na embalagem de 20 produtos, né? No caso assim, de produtos de 20 países, incluindo a carne suína alemã, carne bovina brasileira, peixes indianos. Mas autoridades estrangeiras dizem que a falta de provas produzidas pelas autoridades significa que está prejudicando o comércio e prejudicando a reputação dos alimentos importados sem motivo. É aquela velha história, força o país a baixar o preço. Por quê? Coloca certos entraves, falando que está com falta de qualidade. O que acontece? Muitas pessoas param de comprar dessas empresas. O que acontece? O preço tem que baixar para poder dar um atrativo para novos compradores. O que a China faz? Essa é uma jogada também, tá? Se parar para analisar. Em uma reunião da Organização Mundial do Comércio, em 5 e 6 de novembro, o Canadá chamou os testes de alimentos importados da China e a rejeição de produtos com testes de ácido nucleico positivo de restrições comerciais injustificadas. E estou a interrompê-los, disse um representante comercial de Genebra, informando na reunião que se recusou a ser... a pessoa se recusou a ser identificada. Apoiado pela Austrália, Brasil, México, Grã-Bretanha e Estados Unidos, o Canadá argumentou que a China não havia fornecido justificativa científica para as medidas, disse o governante. A missão canadense com sede em Genebra, junto ao OMC, não respondeu imediatamente a um pedido de comentários. Os Estados Unidos disseram na terça-feira que pediram à China, bilateralmente e na OMC, que garantissem que suas medidas avaliassem apropriadamente os riscos reais, especialmente quando restringem o comércio injustificadamente. Só vou levantar uma ideia aqui, tá?
Quem acompanha o canal vê que eu coloco algumas notícias de economia, tanto que eu coloquei a notícia da RCEP, tá, e da APEC. Ambas, a China faz parte de ambos os grupos. E os grupos querem, né, que o tratado seja feito, seguido à risca, de um comércio, liberdade de livre comércio, né, sem grandes restrições, sem palhaçadas, coisa que a China está fazendo. Então você acha que a China vai cumprir o tratado do RCEP e da APEC e da TPP? Aí é que está, né? Porque já fazendo isso, já vai totalmente contra aos tratados que a China assinou. Tá? Simples assim, por isso que eu falo. Hipocrisia, nós moramos aqui, né? No caso assim, da China. As restrições de coronavírus mais recentes da China sobre produtos alimentícios importados não são baseadas na ciência e ameaçam interromper o comércio, disse o Departamento de Cultura dos Estados Unidos. A China apenas intensificou sua seleção de alimentos importados desde então. Esta semana, o Global Times, um tabloide apoiado pelo Partido Comunista no poder, sugeriu que a presença do novo coronavírus em alimentos importados aumentava a possibilidade de que o vírus, amplamente acreditado ter sido originado na cidade chinesa de Wuhan no ano passado, pode ter vindo do exterior. Tá vendo? Já estão querendo inverter a coisa. O que há de errado? Se o vírus saiu de Wuhan, por que eles não podem mandar de volta para a China o vírus? É da casa da China, né? O vírus. Brincadeiras à parte, tá? Mas vamos lá. A China começou a testar importações de alimentos resfriados e congelados para o vírus em junho, após uma série de infecções entre trabalhadores em um mercado atacadista de alimentos na capital. Eu tenho esse vídeo aqui no canal, tá? Falando sobre isso. A Organização Mundial da Saúde afirma que nem os alimentos nem as embalagens são vias de transmissão conhecidas do vírus, né? Mas a China, que praticamente eliminou as transmissões local da doença, diz que há riscos de vírus voltar a entrar no país em produtos alimentícios. O retrocesso veio depois de meses de frustração crescentes com a forma como as autoridades alfandegárias e de saúde têm examinado cada vez mais as importações, que os parceiros comerciais reclamam não seguir as normas globais. E a China segue norma de alguma coisa? Vamos falar a verdade. Sempre que uma autoridade de saúde realiza um teste e encontra algo, ela deve divulgar os resultados, disse um diplomata baseado em Pequim, que não quis ser identificado porque não estava autorizado a falar com a mídia. Não recebemos uma única análise de laboratório, disse ele. Todo mundo está perguntando, é verdade? Eles realmente encontraram alguma coisa? Todos ficam surpresos que nenhuma prova seja dada. Vocês veem que o que o canal aqui levanta, né, tem fundamento? Olha aí. Antes que alguém fale alguma coisa, tá? A fonte é Reuters. Simples assim. Na segunda-feira, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, né? Ou Ardern, né? Ardern, né? Depende da pronúncia. Também questionou as descobertas da China depois que a cidade de Jinan disse ter detectado coronavírus na carne bovina congelada da Nova Zelândia. Ardern disse estar confiante de que nenhum produto de carne foi exportado do seu país com coronavírus, mas nenhum esclarecimento veio da China. Em agosto, autoridades brasileiras viajaram para a cidade de Shenzhen depois de encontrar traços de coronavírus em asas de frango no caso do Brasil. As autoridades não puderam fornecer informações sobre se encontraram o vírus ativo ou não, disse o Ministério da Agricultura do Brasil. Em sua resposta à OMC, a China disse que suas ações eram provisórias com base científica e destinadas a proteger ao máximo as vidas das pessoas, segundo o representante comercial da China. A China apontou o isolamento do coronavírus vivo em amostras de bacalhau congelado importado, uma inovação mundial, como prova, embora uma evidência não publicada, de que o vírus pode ser transmitido dos alimentos para as pessoas.
Falando em uma conferência de segurança alimentar nesse mês, Gudrun Gauhoff, rapaz, olha os nomes, viu? Ministro conselheiro para a saúde e segurança alimentar da delegação da União Europeia à China, disse que os exportadores precisam de mais informações sobre os métodos de teste e resultados da China. Se você tem parceiros comerciais, precisa tratá-los com justiça e dar-lhes a chance de serem cúmplices, no caso assim, cumplicidade, né? Disse ela. Se parar para analisar, a China está querendo forçar os países a baixarem o preço, tá, dos seus produtos para pagar mais barato. Porque todo mundo está careca de saber, né, que a China tem muita gente e eles não conseguem, né, fabricar comida para esse povo todo. Resumindo a coisa. Então eles precisam comprar comida de fora, eles precisam importar comida. E desde que eles começam a importar, eles pagando caro, eles querem baixar o preço de alguma forma. E aí? Tanto que já houve questões também da China forçar, né, quebras de contrato. Falar assim, não preciso comprar mais do seu produto está com coronavírus, não quero mais do seu produto. E aí? Né, vai ser quebra de contrato? Não vai, o seu produto está sendo considerado danificado, no caso assim, com coronavírus, e eu não quero isso. Vai pagar a multa? Não vai. Não é considerado quebra de contrato, desde que tenha comprovação, né, tipo assim, que o produto é ruim, né, está danificado, e a pessoa, é a mesma coisa, você comprou uma televisão novinha. Em qualquer lugar, se você comprou a televisão novinha, está dentro da garantia, né, daquela garantia que tem, se a televisão quebrou, não por sua culpa, mas por defeitos técnicos, você tem tanto direito de pedir o reembolso, como pedir uma nova. Vai de acordo com a negociação, não é? Mas é isso aí. Você vê que a China apronta bastante. Aí teve uma pessoa que falou assim, nossa, você adora a China. Sim, eu adoro a China, porque olha o que a China apronta. E eu falo isso por quê? Às vezes eu dou uma ressaltada na China, por quê? Porque a China é parceiro comercial do Japão. Nós estamos no Japão, eu estou no Japão. Isso afeta a mim? Afeta. Diretamente? Claro, pô. Claro que afeta diretamente. Produtos, preço de produtos, tá? Parte de empregos. Você acha que esse tipo de influencia a mim diretamente? Lógico que influencia. E todo mundo que mora aqui no Japão influencia diretamente esse tipo de coisa. Para quem fala assim, mentira, isso não influencia diretamente. Então tá, eu peço que a pessoa, né, se tiver morado no Japão, né, no tempo que começou a guerra da China com os Estados Unidos, que ela me prove que não houve desemprego por causa da guerra dos Estados Unidos com a China aqui no Japão. Porque houve. E muito, por sinal. Os empregos estavam sumindo assim de forma vertiginosa. Tanto que eu tenho vídeos gravados no canal aqui por causa desse tipo de coisa. Porque até eu assustei a quantidade de empregos que estavam sumindo do mercado. Né? Empresas que antigamente postavam anúncios recrutando pessoas assim, à torta direito, não estava mais fazendo recrutamento. E eram grandes empresas de alimentos. Não estavam mais fazendo. Eu só não vou falar o nome para não fazer jabá, tá? Tanto que eu não estou ganhando nada disso para fazer jabá do grupo. Mas eram grandes empresas. Então quem morava no Japão na época tem noção do que eu falo. Isso é fato. Tá? E a coisa só foi degringolando ainda mais. A ponto que agora chegou o coronavírus, só embananou o meio de campo mais do que já está. Mas de qualquer maneira, é isso aí. É questão de... Não precisa acreditar em mim. Puxe os fatos históricos. Entra no tio Google, dá uma pesquisada que você vai perceber do que eu estou falando. Não precisa acreditar em mim, eu sempre falo isso. Eu não sou influenciador digital. Não quero influenciar ninguém. Eu só quero trazer as matérias para as pessoas acordarem, tá? Terem noção do que está acontecendo realmente no Japão, sem aquela coisa floreada, né, e romanticista. Não. Quero que as pessoas tenham o pé no chão, principalmente em relação ao Japão e a países em volta, né, porque afeta, consequentemente, afeta, né? Eu vou dar outro exemplo de como a China afeta o Japão diretamente.
e afeta a todas as pessoas diretamente. A parte turística do Japão tem lugares que estão proibindo estrangeiros. Por quê? Turistas chineses vinham aqui no Japão, né, e faziam coisas que não podia. Existiam placas grandes escritas em inglês lá, para os retardados lerem. Desculpem falar. Mas estava lá as placas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é proibido. E as pessoas iam e faziam. A televisão japonesa filmava, saía na mídia japonesa, a cara do peão lá, a nacionalidade do peão. O que você acha que acontecia? O que você acha que aconteceu? Determinados templos proibiam a entrada de estrangeiro. E aí? Você acha que isso não afeta a mim diretamente? Lógico que afeta. É querer, tipo assim, né, brincar com a inteligência do ser humano. Não é? Mas, cada opinião é opinião. Essa é minha opinião, tá? Mas, é isso aí. Eu gosto do meu bem-estar, eu gosto da minha liberdade de ir e vir. Eu gosto de poder entrar nos lugares. Falar assim, não, você é estrangeiro, você não pode. Por quê? Se é um lugar turístico. Isso não me afeta a mim diretamente? Lógico que afeta. Porque o que eu fiz para ser proibido de entrar aquilo? Por causa de uma nacionalidade, de uma pessoa que não tem respeito? Porque não foi só uma ou duas pessoas, não. Foram várias pessoas, tá? Da mesma nacionalidade. E aí? Não é falta de respeito? Aquela nacionalidade? Aí é que está. Tá? Pode me chamar, vai falar assim, ah, você é preconceituoso. Não é questão de preconceito. Se a própria nação não chega e fala assim, ó, fulano de tal, vocês têm regras, vocês têm que seguir regras. Se a própria nação não faz isso, ela está querendo o quê? Não é? Da mesma forma que o Japão, ela alerta os cidadãos daqui. O Japão cansa de alertar os cidadãos daqui. Tanto que eles falam assim, determinados lugares não viajem. Eles avisam. Não façam tal coisa, não façam isso, não façam aquilo. E aí? Né? Então, por isso que eu falo assim, é questão de respeito. Simples assim. Você vê que se a própria China está usando desses artifícios para poder conseguir as coisas mais barato, ou não fazer quebras de contrato e etc., é uma jogada suja, é suja, porque você vê que é o único lugar do mundo que está fazendo isso é a China. Não tem mais outro lugar. Se tiver algum outro lugar, peço que postem aqui nos comentários, mas você não vê em outros lugares. E aí? Fica só a pergunta. Vamos usar a cabeça. Tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.